Olá, pessoal. Bom dia para quem é de bom dia. Boa tarde para quem é de boa tarde. Boa noite para quem é de boa noite. E bom domingo a todos, porque hoje é domingo. No dia de hoje, eu resolvi fazer um vídeo sobre esse livro aqui, de Daniel Defoe, Robinson Crusoe. A história de Robinson Crusoe. Aquele Robinson Crusoe que Carlos Drummond de Andrade fala em um de seus poemas, que a história dele é mais bonita do que a de Robinson Crusoe. É uma história muito conhecida. Uma história que tinha na coleção Vagalume. O primeiro que eu li foi da coleção Vagalume. Aí a gente lembra de vários episódios, né, de quando ele encontrou o Sexta-feira. Várias pessoas leram esse livro na adolescência. Várias pessoas da minha geração leram esse livro na adolescência e na infância. É uma história muito conhecida. Também tiveram vários filmes abordando essa temática, né, da pessoa ficar sozinha, perdida numa ilha, porque o navio naufragou. Já teve a versão moderna com o Tom Hanks, em que ele chama náufrago, né, que ele fica numa ilha. No caso, foi acidente de avião. Então, é uma história, é um clássico, né, da literatura, muito conhecido. O primeiro que eu li foi da coleção Vagalume, conforme eu falei. E agora eu tive a oportunidade de ler esse, né? A Prefeitura de Belo Horizonte colocou no kit literário, né? É um livro que está em todas as bibliotecas da Prefeitura, né? A tradução, uma ótima tradução de... Quer ver? Deixa eu falar o nome do tradutor aqui, deixa eu pôr meu óculos para falar o tradutor. Uma tradução de Celso M. Passornik, uma excelente tradução, da editora Iluminuras, nome da editora, é o clássico de Daniel Defoe, Robinson Crusoe. Então, assim, é uma ficção inglesa, né? E por que fazer? Eu resolvi fazer essa resenha, fazer a divulgação desse livro que já é tão conhecido que é um clássico da literatura. O que é que eu vi nesse livro? Eu reli agora novamente, né? A tradução mais longa. E antes eu tinha lido só da coleção Vagalume. Eu reli agora essa tradução maior. E uma coisa que me chamou muita atenção e que me deu, assim, eu senti necessidade de fazer essa resenha literária desse livro já tão conhecido, tão difundido, tão divulgado. Uma coisa que eu observei muito nesse livro foi que ele fala da estratégia de sobrevivência do personagem principal, que é o náufrago, que durante o período que ele está na ilha, ele tem várias estratégias de sobrevivência. Primeiro ele ronda, né? Ele anda por toda a ilha, por toda a parte de uma ilha para demarcar o território, para reconhecer o território onde ele estava, onde ele ia ficar, não sabia por quanto tempo. Desde essa demarcação de território, né, desse reconhecimento do território, até a questão da alimentação. Ele acha uvas do campo, coloca para secar, para se transformar em uva passas, faz a cabana. Ele tem toda uma estratégia de sobrevivência nessa ilha, para ele poder conseguir viver ali por tanto tempo, né? Várias estratégias. Então, assim, né, quem leu o livro lembra perfeitamente, né, de várias estratégias que ele conseguiu sobreviver a partir das suas estratégias de sobrevivência. Então, esse livro, ele remete muito ao nosso cotidiano, principalmente do nós brasileiros, porque a gente precisa o tempo todo buscar estratégia de sobrevivência. Seja para sobreviver com nossos ganhos, né, com nossos parcos salários. Muita gente vive salário mínimo, vive com salário mínimo e tem as suas estratégias para sobreviver. Economiza, né, faz bico final de semana, de alimentação também tem as estratégias para preservar os alimentos. Quem tem um quintalzinho planta uma horta. De forma que o ser humano, ele sempre dá um jeito de sobreviver, se adaptar e buscar as suas estratégias para tudo. Estratégia, política, quando a gente fala de política, política significa, o conceito básico é estratégia para
atingir um fim, um objetivo. Então, nesse diálogo sobre estratégia de sobrevivência, eu gostaria de saber de vocês. Coloquem nos comentários quais são as suas estratégias de sobrevivência. Na alimentação, quais são as suas estratégias para atingir seus objetivos? Na alimentação, para preservar sua saúde, tem gente que faz caminhada, tem gente que procura comer mais verduras, beber muita água, tomar sol. Hoje em dia, nessa selva digital que a gente vive, muita gente sai de todos os grupos não participa de grupo, tem essa estratégia. Olha, eu não participo de grupo, se quiser falar comigo, fala no privado, porque eu não dou conta de processar tanta informação. E aí vai assim, cada um tem a sua forma de sobreviver. Em relação a relacionamento, hoje em dia também tem pessoas que têm as suas estratégias para não ficar sozinho, para não ficar carente, para não sofrer, né? Então, de modo que esse livro remete muito a isso. A gente conectar com as nossas estratégias de vida, né? Sobreviver nesse mundo que é uma selva, que é tão complexa em vários aspectos. A questão financeira está complexa. A questão de informação, excesso de informação também está muito complicado. A situação dos relacionamentos também. Hoje em dia a gente tem uma certa liberdade, né? Uma certa liberdade, mas que tem um limite também, né? Até essa liberdade tem um limite, que as pessoas têm que se cuidarem para não sofrer, para não se perder, né? Então, cada um se vira como pode. Cada um tem as suas estratégias. Então, vou pedir para vocês, coloquem aí nos comentários do vídeo quais são as suas estratégias, dê dicas de estratégia de sobrevivência que foi importante para você em alguma área. Seja na área da saúde, na área da alimentação, na área da moradia, questão financeira, relacionamentos, vida familiar. Pelo menos uma dica de estratégia, pra gente ver como é que anda o olhar de você sobre esse assunto. Então, por hoje, a gente fica por aqui sobre esse assunto, para falar desse livro, que não tem muito o que falar, porque a história é conhecida, várias pessoas já leram, cada um tem a sua leitura, cada um tem o seu ponto de vista.